Então vamos lá, vamos estudar a Bíblia, mas vocês sabem que sempre antes da gente estudar a Bíblia, ou para você que não tem muito contato com a Bíblia, toda vez que nós formos estudar a Bíblia, que for abrir a Bíblia para ler, quer entender alguma coisa, tem que pedir orientação de Deus, tem que consultar o autor da Bíblia, que é Deus, tem que procurar o Espírito Santo, tem que chamar por Jesus para poder entender a Bíblia. Muitas pessoas às vezes não entendem a Bíblia, por quê? Porque não pedem orientação de Deus. Acham que eu tenho conhecimento, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e não tiram um tempo para orar. A oração é muito importante. Se você precisa se alimentar, comer arroz, comer feijão, você também precisa tomar água. E assim também, você tem que orar e tem que ler a Bíblia. Para entender a Bíblia, você precisa fazer uma oração antes. E nós vamos orar nesse momento para a gente começar o primeiro estudo, que vai falar sobre a Bíblia Sagrada. Simples assim. Pequenos macetes de como você pode entender e aprender a Bíblia. Um abraço para o João Antônio, aluno lá do Colégio Adventista. Um abraço para Antônio, para quem está no Facebook também. Um grande abraço para todo mundo. Deixa eu ver se eu consigo enxergar quem está aqui no Facebook aqui, só um minutinho. Onde é que eu consigo ver aqui? Rapaz, não me lembro, viu? Facebook a gente quase não usa. Mas um abraço para todo mundo que está no Facebook. Temos 11 pessoas. Temos 10 agora e 6 no Instagram. 16 pessoas acompanhando. Muito obrigado. Se você puder compartilhar com alguém, quem sabe você quer que alguém aprenda a Bíblia, entenda a respeito da Bíblia, você pode mandar esse estudo bíblico, que é um simples estudo bíblico. Olha a Dani, estou vendo, a Dani está ali, a Marceli, temos várias pessoas, a Raislane, estou vendo que eles estão aqui acompanhando, muito obrigado. Então vamos orar para a gente começar o nosso estudo bíblico. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor deu para mim e para minha mãe de participar desse projeto chamado Missão Caleb. Amém. E nós estamos aqui para cumprir a tua missão, mesmo com as nossas limitações, dificuldades, mas nós estamos aqui dispostos para fazer a tua vontade, Deus. Amém. E vamos explicar a Bíblia com o pouco que nós sabemos. Nós estaremos explicando a Bíblia durante esses dias. Que esse estudo chegue às pessoas que realmente precisam estudar, Amém. Precisam entender, que elas possam tomar uma decisão na vida. Amém. Em nome de Jesus que pedimos. Amém. Amém. Então vamos. Leandrão, meu amigo. Um abraço, Leandro. Vamos estudar a Bíblia aqui juntos. Leandro é meu amigo, amigão do peito. Então vamos para o primeiro estudo. O primeiro estudo, o tema é a Bíblia Sagrada. Então a Bíblia Sagrada é um livro diferente. É um livro completamente diferente de todos os livros que você tem na sua casa, de livros que você já leu, de livros que você estuda no seu colégio, estuda na faculdade. É completamente diferente de todos os livros. Porque, na verdade, a Bíblia é uma biblioteca, ou seja, uma junção de vários livros. Ela foi escrita por cerca de 40 autores, eu estou vendo aqui no estudo, se você um dia precisar desse estudo eu posso disponibilizar para você. Foi escrita ali por cerca de 40 autores, num período também de 1.600 anos. E o interessante dos escritores da Bíblia, que tinham... Oi, Márcia, tudo bem, Márcia? Um abraço. O interessante dos escritores da Bíblia é o seguinte, que advogados escreveram a Bíblia, doutores escreveram a Bíblia, pessoas muito estudadas, pessoas que não tinham muito estudo, várias pessoas de várias classes sociais, reis, servos, participaram da escrita da Bíblia. Para você ter uma ideia, Moisés ele fez faculdade. E também para você ter uma ideia, Amós, a Bíblia fala que ele era boiadeiro. Então Deus ele usa quem ele quer. Ele pode usar você, pode usar a mim. Basta que você tenha vontade de ser usado por ele, que abra o seu coração para ser usado por ele. Deus está disposto a te usar, assim como usou esses cerca de 40 autores para escreverem a Bíblia. E hoje a Bíblia chegou até nós. Pelas verdades desse livro aqui, que é a Bíblia, eu estou com a minha Bíblia aqui, minha mãe está com a Bíblia. Se você tiver a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia para a gente
para a gente ir acompanhar o estudo bíblico. Por essa Bíblia, muitas pessoas deram uma vida. Muitas pessoas que eram pessoas ruins mudaram de vida. O que tem de especial nesse livro? Por que esse livro é um livro tão especial? Nós vamos ver durante esses estudos. A Bíblia, por que será que a Bíblia tem um poder? Por que a Bíblia é um livro diferente? Mas tem uma coisa que não é tão boa em relação à Bíblia. É o livro mais traduzido, é o livro mais conhecido. Tem Bíblia no celular. Você consegue pesquisar a Bíblia na internet. Está em todos os lugares, mas é o livro que é pouco lido e o menos compreendido. Será por quê? E se você tem vontade de entender e aprender mais a respeito da Bíblia, eu te convido a ficar. Durante algumas noites eu estarei aqui estudando a Bíblia, nas férias aqui que eu estou da faculdade, participando da Missão Caleb. Você pode acompanhar comigo, compartilhar com alguém que quem sabe você acha que ela deve entender, deve aprender sobre a Bíblia. Você vai lá e manda esse estudo para ela. Então vamos entender a respeito desse livro, de onde que vem esse poder, porque esse livro ele ajudou a transformar muitas pessoas. A mãe tá aparecendo só um pedacinho dela aqui no Instagram, só um pouquinho para isso, tanto que minha mãe é bonita. Por isso que eu sou bonito assim, porque minha mãe é bonita também. Meu pai também. Não sou bonito, mãe? É lindo. Não, eu sou lindo, viu? Se a mãe não achar a gente lindo, quem vai achar, né? É isso mesmo. Então vamos lá ao primeiro livro da Bíblia. A mãe vai estar lendo pra gente, ela vai estar nos ajudando lendo os versículos bíblicos. E a primeira pergunta do nosso estudo está lá no livro de João, que eu também vou abrir aqui. Se você quiser abrir, abra no livro de João, no capítulo 17. E nós vamos ler o versículo 17. João 17, versículo 17. E o estudo pergunta o seguinte: como Jesus considerava a Bíblia? Como é que Jesus olhava, definia, o que ele entendia, a visão dele sobre a Bíblia? Pode ler, mãe, por favor. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, Jesus considerava a Bíblia, o texto é muito autoexplicativo. Jesus considerava a Bíblia como a verdade. O texto diz que santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus é verdade. Apesar de que muitas pessoas hoje lutam para dizer que a Bíblia é um livro antigo, é um livro antiquado, um livro que não está valendo mais, que tem mentiras, tem discordâncias na Bíblia. Não, a Bíblia é a verdade. O próprio Jesus, o Filho de Deus, declarou aqui em João 17:17 que a Bíblia é a verdade. Então, um abraço para o meu amigo Johnny, tesoureiro lá do Colégio Adventista. Então, se a Bíblia fala que um dia uma pessoa foi engolida por um grande peixe e foi vomitada e a pessoa ainda ficou viva, é verdade. Se um dia a Bíblia fala que alguém estava morto e ressuscitou, é verdade. Se a Bíblia fala que um dia alguém foi cego e Jesus foi lá, fez um barro com o cuspe dele, passou nos olhos e a pessoa passou a enxergar, é verdade. Porque o que está na Bíblia é verdade. O negócio é o seguinte: de um lado temos Deus, a verdade, o lado do bem, do outro lado temos Satanás, que é o mal, e ele trabalha com a mentira. Deus só trabalha com verdade. Satanás ele trabalha, infelizmente, com a mentira. Ou felizmente para ele, né? Infelizmente para a gente, porque nos confunde. Mas Deus trabalha com a verdade. A Bíblia é conhecida como Escritura Sagrada, livro sagrado, e também é a palavra de Deus. Deus não mente, porque Deus é perfeito. Deus ele não ia dizer falar pra gente uma coisa que é mentira ou ia errar. Então a Bíblia não erra, a Bíblia não mente, porque Deus não erra e Deus não mente. Tá certo? Você entendeu isso aí? Então a palavra de Deus é verdade. Tudo que está escrito na Bíblia é verdade. Entre de cabeça na Bíblia que você vai entender várias verdades, entender aquilo que a Bíblia quer passar para você. Se você puder, vai compartilhando o estudo para as pessoas aprenderem mais. Esse próximo texto eu vou ler. E é lá no livro de Atos, se quiser acompanhar comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos 8, eu vou ler do versículo 26 até o versículo 31. É uma leitura um pouquinho grande,
mas nós vamos ler para entender a próxima pergunta. E a segunda pergunta é o seguinte: qual é a situação de muitas pessoas que estudam a Bíblia? Será o que acontece com muita gente que estuda a Bíblia aí pelo mundo afora? Que pega a Bíblia pela primeira vez ou que há muito tempo está lendo a Bíblia? Qual é a situação dessas pessoas? Vamos ver o que o texto diz. E esse texto vai trazer uma história para a gente. Preste bem atenção na história que responderá essa pergunta. O título é Filipe e o Eunuco. Repetindo, Atos 8, do versículo 26 até o versículo 31, e fala o seguinte: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e este se acha deserto. Aí o Filipe se levantou e foi. Eis que um etíope, um rapaz que morava lá na Etiópia, eunuco. O que é um eunuco? Vou explicar para você. O eunuco é uma pessoa que vivia ao serviço real da rainha, e para isso ele era, eu não sei se eu posso usar essa palavra, castrado. Ele não podia ter filhos, era castrado. Não sei se usa essa palavra para um ser humano. Um abraço minha amiga Aniele, um abraço para todo mundo também que tá aí no Facebook. Então ele era um eunuco, e ele trabalhava, esse rapaz trabalhava era um alto oficial de Candace, que era a rainha dos etíopes. E o texto começa dizendo o seguinte: que esse rapaz, o versículo 28, estava de volta, estava voltando, e assentando no seu carro, ele vinha lendo o livro do profeta Isaías. É o livro que você tem aí na sua Bíblia. Ele estava lendo o livro de Isaías. Então, disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e o acompanhe. E Filipe foi e acompanhou o eunuco que estava lendo o livro de Isaías. Correndo, Filipe ouviu ler o livro do profeta Isaías e perguntou: você está entendendo o que está lendo? Você está compreendendo o que você está lendo? E o etíope respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Olha o que ele falou, que interessante. Então o que aconteceu? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Então o que acontece? A situação de muitas pessoas que estudam a Bíblia é a seguinte: estudam a Bíblia e não entendem o que a Bíblia fala. Elas têm vontade de aprender, tiram tempo para ler a Bíblia, mas só que não entendem. Será que esse é o seu caso? Se esse for o seu caso, eu te convido, olha, a partir de hoje, por todas as noites, eu estarei aqui, a minha mãe estará algumas noites comigo, ela não vai poder todas as noites, porque às vezes quando ela voltar a trabalhar, ela chega cansada, mas eu estarei aqui, dia sim, dia não, todos os dias eu vou estar anunciando no meu Facebook, no Instagram. Você pode compartilhar. Se você tem dificuldade para entender a Bíblia, aparece aqui nesses estudos bíblicos. Ou então me procura, que eu posso ligar para você pelo Zoom, posso ligar para você pelo WhatsApp, e posso te ensinar a respeito da Bíblia. E isso que estava acontecendo com esse rapaz, o eunuco. Ele lia a Bíblia e ele não estava entendendo. O que aconteceu? Chegou alguém para explicar. É por isso que eu estou aqui para explicar. E eu sei tudo da Bíblia? Não sei. E quando eu não sei, eu tenho que procurar alguém para me explicar a Bíblia também. Um abraço, Dani. A Dani, que a mãe considera ela como filha, né, mãe? Ela é minha filha. Filha. Minha mãe, Adotiva. filha adotiva, minha mãe diz. Ela ama muito, liga para a Dani. E a mãe ama a Dani de coração. Um abraço para o Lucas, meu amigo Lucas, lá de Goiânia. Um abraço, Lucas. Já mandei um abraço para minha amiga Márcia, ela disse: é verdade. Então, se você tem dificuldade para entender a Bíblia, se você tem dificuldade para entender a Bíblia, procure alguém que sabe. Você pode me procurar, que eu vou, com todo prazer, procurar te ensinar, e acompanhe comigo as lives, tá bom? Mas não fique sem entender a palavra de Deus. Você viu que Deus ele tem interesse que nós entendamos a palavra dele? Ele tem todo o interesse que a gente entenda a palavra dele. O que ele fez? Ele falou: olha, Felipe, vai a tal lugar, porque tem alguém lá que está lendo a Bíblia e não está entendendo. Quem sabe você parou agora aqui nessa live, porque alguém compartilhou, você parou aqui agora. Olha, a Dani falou que ama muito essa princesa, viu? É uma princesa, também amo. Então, quem sabe você parou agora aqui, porque Deus colocou você aqui para entender a respeito da Bíblia. E nós estamos aqui para ajudar vocês. Então, vamos lá, vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta está lá no livro de Isaías 28, versículo 10. A minha mãe vai ler, e a pergunta é a seguinte: qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Tem uma maneira correta, mais facilitada para você estudar a Bíblia. Que maneira é essa? Para você que está no Facebook, para você que está aqui no Instagram, qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Minha mãe vai ler aqui.
porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regras sobre regras, regra e mais regras, um pouco aqui e um pouco ali. Então existe uma maneira correta de estudar a Bíblia. E a Bíblia, ela mesma, dá um macete de como nós podemos entendê-la. Oi, Caroline, tudo bem? Um abraço. Caroline, que é de Porto Nacional, um abraço. Não sei se ela está morando lá agora. Então existe uma maneira correta de estudar a Bíblia. A mãe leu que é um pouco aqui, um pouco ali sobre o mesmo assunto, é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, sobre o mesmo assunto. Então a maneira correta de estudar a Bíblia, para você que está querendo estudar a Bíblia, é nunca pegar um versículo só e tentar entender todo aquele tema que você está tentando. Que nem nós estamos falando sobre a Bíblia aqui. O que está acontecendo? Nós pegamos um versículo em um livro, outro versículo em outro livro, para entender um tema. Nós nunca podemos pegar... Olha, um abraço pro pastor Eronildo. Que ratada. Mas o Eronildo... Aróvio, rapaz. Um abraço pro pastor Aróvio. O Eronildo também foi um ótimo pastor departamental de jovens. E o Aróvio é o nosso pastor departamental de jovens, desbravadores, e ele que está encabeçando a Missão Caleb em todo o estado do Tocantins. Essa é minha mãe, pastor. Ela está me ajudando aqui na Missão Caleb. Eu estou muito feliz. A Missão Caleb online deu a oportunidade da minha mãe estar participando comigo de uma forma online. Dela que não pode sair, mas aqui ela participa. Então existe uma forma correta de estudar a Bíblia. Se você quer aprender sobre Jesus, não pegue um versículo só, para entender tudo sobre Jesus. Não, você pega um versículo no livro de Mateus, outro no livro de Apocalipse, outro no livro de Êxodo, e para fazer um quebra-cabeça, para entender o tema corretamente. O pastor Arolfo está mandando um abraço para a senhora. Um abraço, pastor. Outro. Então, para entender a Bíblia, você precisa pegar um pouquinho de cada parte, daí você entende a Bíblia por completo. Um abraço para você também, Áureo Vinícius. Vamos à próxima pergunta. Áureo Vinícius, que é meu amigo de coração. A gente não tem se visto muito, mas é meu amigão. Um abraço, Áureo, Karen e Vitor. Vamos à quarta pergunta do nosso estudo. Vamos para João, livro de João. Vou abrir também aqui, a minha mãe vai abrir. João, capítulo 5, versículo 39. João 5, 39. A pergunta é a seguinte: que benefícios a pessoa recebe quando ela estuda a Bíblia? Qual é o benefício que ela recebe? A gente vai ver essa resposta lá em João 5,39. O que diz aí, mãe, João 5,39? Examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Olha o interessante. Examinar é diferente de ler. O que é ler? Você pega um texto e você vai lendo. Tarará, 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 você está lendo. O que seria examinar, como o texto diz, para examinar as Escrituras? É pesquisar, ler, reler. Se você tem dúvida, procurar alguém que saiba, pesquisar na internet, procurar fontes confiáveis, examinar as Escrituras, é isso aí, é entrar fundo nas Escrituras. E Jesus, ele disse, olha, examinais as Escrituras. Por que você deve examinar, ler a fundo a Bíblia? Porque através do estudo da Bíblia você encontra a Jesus, você encontra a vida eterna, aquilo que Jesus veio oferecer para mim e veio oferecer para você. Então esse é o benefício que nós recebemos. Encontramos a Jesus, porque a Bíblia toda fala de Jesus. De Gênesis até Apocalipse, a Bíblia toda fala sobre Jesus. Jesus esteve na criação, Jesus esteve em todo o Antigo Testamento, no intervalo ali pelo meio da Bíblia, Jesus vem como menino, cresce em sabedoria, estatura e graça, morre para nos salvar, e no final da Bíblia diz que ele vai voltar e que tudo isso aqui ele vai dar uma nova vida para a gente. Então toda a Bíblia fala de Jesus. A Bíblia testifica de Jesus. Então quando você estuda a Bíblia, você tem contato com Jesus, Jesus fica do seu lado e você entende qual é o plano que ele tem para a sua vida. E o melhor de tudo, tendo contato com Jesus, você encontra a vida eterna que só ele pode oferecer. Você pode ter uma vida boa aqui na terra, uma vida com muito dinheiro, uma vida com uma pessoa que você gosta, você pode ter uma boa casa, um bom emprego, você pode ter tudo, mas o que é de adianta se você não tem Jesus? E lendo a Bíblia você
encontra Jesus, você tem Jesus. Quem sabe, muitas das vezes nós temos aquele vazio no nosso coração, aquela tristeza no nosso coração, aquela angústia no nosso coração, porque não buscamos a Jesus através do estudo da Bíblia. E Jesus, ele está todos os dias aqui, o próprio Deus, todos os dias aqui na Bíblia, esperando a gente ler para entender qual é o plano dele para a nossa vida. Então, quando você estuda a Bíblia, você tem contato com Jesus e encontra a vida eterna. Se você quiser, compartilhe esse estudo. Quem sabe você está achando interessante, tem alguém que você quer que entenda sobre a Bíblia, compartilha, manda o link para alguém depois. Eu fico feliz e muito mais Jesus. E as pessoas também vão entendendo a respeito da Bíblia. Depois eu vou, se você quiser, eu vou colocar no YouTube e colocar o link lá nas minhas redes sociais. Tá bom? Vamos à próxima pergunta. A quinta pergunta do nosso estudo bíblico. A minha mãe já pegou aqui o livro de João, capítulo 16. Eu vou ler então João 8. Deixa eu procurar aqui na minha Bíblia. João capítulo 8, 8:32. Está aqui. E a minha mãe vai ler João 16, versículo 13. Se você quiser procurar na sua Bíblia. Então vamos ver. Leia pra gente, mãe. A pergunta é a seguinte. Esqueci da pergunta. Que outro benefício recebe quem estuda a Bíblia? Quem examina, na verdade. Nem só quem estuda, quem examina. Quem procura a fundo, quem vai a fundo para entender a Bíblia. Que benefício recebe? Pode ler, mãe. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha que benefício. Um abraço, Jéssica. Só tá dando amigos meus aqui na live, viu? A Jéssica também é outra amigona do meu coração. Oi, Jéssica. Então, olha, que outro benefício recebe quem estuda a Bíblia? Você viu que o texto que a minha mãe leu, o que o texto diz? O texto diz o seguinte, que quando vier, porém, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade. Eu sei que você quer saber a verdade, assim como eu também quero saber a verdade. Ninguém gosta de ser enganado, eu não gosto de ser enganado. E quando você estuda a Bíblia, pede orientação de Deus para entender a Bíblia, o Espírito Santo te guia a toda a verdade. Vou contar um segredo aqui para você que talvez você não saiba. Mas tem gente que usa a Bíblia para enganar. E aqueles que estudam a Bíblia pedindo orientação de Deus, esses não são enganados, porque o Espírito Santo os guia a toda a verdade. Não é meias verdades, não são falsas verdades, são todas as verdades. O Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Então quem lê a Bíblia sabe a verdade. Quem lê a Bíblia sabe por que nós estamos passando essa situação agora. Quem lê a Bíblia sabe o que vai acontecer no tempo do fim, o que já aconteceu. Quem lê a Bíblia entende toda a verdade. Quem lê a Bíblia não é enganado pelo diabo. Você sabe que um dia Jesus ele foi tentado pelo diabo no deserto. O que ele usou para confrontar o diabo? O que ele usou, mãe? A palavra de Deus. Ele falava, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então, está escrito, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que entender a Bíblia. E lendo a Bíblia e entendendo a Bíblia, nós, pelo Espírito Santo, somos levados a toda a verdade. Vou ler mais um texto. Agora, João 8:32, da mesma pergunta, em João 8:32, diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa frase é uma frase que está famosa, né? Até na política, e essa frase tem sido famosa. E o texto diz o seguinte, olha, quando você estuda a Bíblia, quando você conhece a Bíblia, quando você entende, você é liberto. Você está precisando ser liberto de alguma coisa? Tem alguém na sua família que precisa ser liberto de alguma coisa? Alguém que você conhece precisa ser liberto de alguma coisa? Eu tenho certeza que tem. Eu preciso ser liberto de muitas coisas. Minha mãe precisa ser liberta de muitas coisas. E como é que nós vamos sendo libertos de muitas coisas ruins? Através do estudo da Bíblia. Estudando a Bíblia temos contato com Deus. Tendo contato com Deus ficamos mais parecidos com Jesus. E aí na nossa vida acontece uma transformação, uma mudança por completo. Então, conhecendo a verdade nos liberta e nós nos tornamos outra pessoa, uma pessoa melhor. Quantas pessoas não eram alcoólatras e conheceram a verdade e mudaram de vida? Conheço muitas.
Quantas pessoas que traíam as suas esposas, pessoas que batiam nas suas esposas, pessoas que estavam calote aí na praça, no mercado, que encontraram a Jesus e mudaram de vida. Muitas pessoas. Zaqueu não foi assim? Zaqueu era um cobrador de impostos, cobrava altos impostos do povo dele mesmo. Zaqueu era odiado, encontrou Jesus, mudou de vida, retribuiu as pessoas que ele fez o mal, ainda deu testemunho de Jesus. Um abraço, irmão Reginaldo Bahia, que para mim é um exemplo de um ancião, de uma pessoa que sempre me ajuda, sempre me dá conselhos. E assim, já fui da igreja do Servilha, e eu tenho certeza que se o lado bom que eu tenho hoje, devo a ele e outras pessoas também, né, que sempre estiveram comigo e com a minha família também, nos ajudando, nos dando conselho e tudo. Muito obrigado. Deus, ele sempre coloca pessoas boas na nossa vida. E sempre quando eu vejo o irmão, sem demagogia, eu sempre digo, olha, o irmão sempre me ajuda. Houve uma fase na minha vida que eu estava assim um pouco assim, sem querer ir para a igreja, sem querer ler a Bíblia. O irmão Reginaldo foi conversar comigo e ele sempre é a pessoa que... Olha, pra você ter uma ideia, abrir o coração para vocês, foi numa conversa do irmão Reginaldo que eu abaixei a minha barba. Olha aí, rapaz, minha barba, que eu gosto tanto da minha barba, o irmão Reginaldo foi lá, me deu o conselho e eu tô com a minha barba. Tem gente que fala que é bonito, tá bonito. Eu acho que vou ficar com a minha barba assim agora, né, mãe? O que a senhora acha? Tá bom assim. Tá bom assim, é mais bonito, né? Então, muito obrigado, irmão Reginaldo. Voltando ao raciocínio, se você quer ser liberto pela palavra de Deus, você tem que examinar as Escrituras, conhecendo a verdade, e a verdade vai te libertar. Um abraço, Bia Del Montes, que veio me visitar quando minha barba estava baixinha aqui, só para me zoar. Vamos à próxima pergunta do nosso estudo bíblico. Minha mãe já está aqui, ó, minha mãe é rápida, já está com o texto aqui engatilhado. E é 2 Pedro, que eu vou abrir aqui também para acompanhar, você pode abrir a sua Bíblia aí também. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, a pergunta é a seguinte: quem foi que dirigiu os profetas a escreverem a Bíblia? Não li agora não, mas só para eu abrir um parênteses aqui. Eu abro os parênteses e não fecho os parênteses, né? Vou tentar fechar. Nós vimos que a Bíblia foi escrita por autores humanos, escrito por seres humanos, cerca de 40 pessoas. Será se esses autores pensaram, isso aqui vai ficar bom, deixa eu anotar isso aqui. Tive uma ideia, vou anotar isso aqui na Bíblia. Será que foi assim que aconteceu? Eu acho que é assim. Eu tenho essa teoria aqui, vou anotar. Será que foi assim? Vamos ver o que a Bíblia fala e a mãe vai ler pra gente. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Olha o que o texto diz. Porque nunca, jamais, qualquer profecia da Bíblia foi dada por vontade humana. Então, tudo que está na Bíblia é uma revelação de Deus. Através de visões, através de sonhos, Deus chegava e falava. Então, a Bíblia foi escrita por seres humanos? Sim, foi escrita por seres humanos, mas foram homens separados com um propósito específico, que foi de entender a palavra de Deus e passar a palavra de Deus adiante. Então não tem teorias humanas na Bíblia, não tem pensamentos humanos, conjecturas, achismos na Bíblia, não. O que tem na Bíblia é aquilo que Deus pediu para que fosse colocado, sem tirar e nem colocar. O que está na Bíblia era o que era para estar na Bíblia, não foram os seres humanos que colocou, e sim o próprio Deus. A Bíblia é o livro mais confiável que você pode encontrar. O livro mais confiável. Por que é o livro mais confiável? Porque fala de Deus, fala de Jesus, é a palavra de Deus e Deus não mente, e Deus é a verdade. Vamos para o próximo texto. Agora, só voltando um pouquinho aí para 2 Timóteo, para nós respondermos mais uma perguntinha. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E essa pergunta aqui é interessante, e nós vamos responder através da Bíblia. A pergunta é: quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Olha, presta atenção aqui rapidinho. Aproveita e já vai compartilhando, porque quem sabe alguém precisa saber disso aqui no Instagram ou lá no Facebook. Algumas pessoas dizem que o Antigo Testamento não vale mais.
é coisa do passado, são coisas velhas, agora agora é Novo Testamento, só coisas novas. Será que o Antigo Testamento caiu em desuso? Tem pessoas que falam que algumas partes do Antigo Testamento, não, isso aqui não vale mais não, isso aqui foi abolido, agora é só Novo Testamento. Será se Deus inspirou a Bíblia só algumas partes? Será se ele inspirou só algumas palavras, outras não são inspiradas? Eu acho que você já tem noção da resposta, porque se Deus falou através deles, você sabe mais ou menos qual é a resposta. Então será se só o Antigo Testamento é inspirado por Deus? Só o Novo, toda a Bíblia, algumas partes? O que a Bíblia fala sobre isso? 2 Timóteo 3, versículo 16. Pode ler? Pode. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então a Bíblia diz que toda a escritura é inspirada por Deus. é inspirada por Deus. Então toda a Bíblia é inspirada por Deus. O Antigo Testamento é inspirado por Deus. O Novo Testamento é inspirado por Deus. Cada letrinha da Bíblia, cada versículo da Bíblia é inspirado por Deus. Então se alguém um dia falar para você, não, mas o Antigo Testamento não vale mais. Mas como o Antigo Testamento não vale mais se é inspirada por Deus? Se não valesse, Jesus não tinha nem falado. Aquilo que não vale, Jesus não falou. O que não precisa, Deus nem falou. Então se está na Bíblia é útil. Para você entender um final de um filme, você precisa do início. Porque se você começar um filme do meio para o final, quem gosta de assistir série, começar a série do meio para o final, você vai entender? Por que tal personagem age de tal jeito? Por que aquilo aconteceu? Por que o personagem voltou? Você não vai entender. Com a Bíblia não é diferente. Para você entender o Novo Testamento, para você entender as coisas futuras, você precisa ler toda a Bíblia. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. E esse negócio de falar que o Antigo Testamento não é inspirado, tome muito cuidado, desconfie. Porque é plano do inimigo que algumas verdades do Antigo Testamento, se não todas, sejam anuladas. Então ele não faz isso por acaso, ele não espalha essa mentira por acaso. Ele tem um propósito em dizer que o Antigo Testamento algumas coisas não valem. Que até mesmo no Novo Testamento algumas coisas não valem. Ele tem um propósito com aquilo. Mas toda a Bíblia vale, toda a Escritura é inspirada por Deus. O versículo diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, para tudo de bom. A Bíblia é inspirada por Deus. Vamos à próxima pergunta, já para a gente ir para as partes finais do nosso estudo. E a mãe vai ler para a gente Êxodo, capítulo 31, versículo 18. E a pergunta é a seguinte: que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Teve uma parte na Bíblia que não foi escrita por autores humanos. E se não foi autores humanos que escreveram, quem foi que escreveu? Vamos ver o que a Bíblia diz. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. Então, a única parte, como o texto diz, que não foi escrita por autores humanos, e sim pelo próprio Deus, foi os 10 mandamentos. Olha a importância dos 10 mandamentos. Até é importante você compartilhar isso aí agora para que as pessoas entendam. Olha o tanto que os 10 mandamentos são importantes. Deus não quis que ninguém escrevesse ele. Ninguém. Foi ele lá mesmo, nas tábuas de pedra, 2 tábuas de pedra, escreveu com o dedo dele. A gente sempre fala, por que ele não escreveu na areia? Porque na areia logo vem o vento, vem as ondas do mar e levam o que está escrito. Ele escreveu na pedra, para que, simbolizando uma coisa que dura muito tempo. Você vê que tem pedra que até hoje, desses manuscritos antigos, que tem as escrituras antigas. Então Deus ele escreveu a Bíblia com o dedo dele. Olha a importância dos 10 mandamentos. Olha a importância. 2 coisas Deus usou a mão para fazer, as mãos para fazer. Os 10 mandamentos e o ser humano. É por isso que você é muito importante, porque Deus ele não deixou que ninguém fizesse. Ele veio mesmo, com as mãos dele te moldou, fez cada pedacinho. E você é muito importante para Deus, você do Instagram, você do Facebook.
você que está no YouTube, você é muito importante para Deus. Deus, ele te ama muito, 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 muito mesmo, ao ponto de ter criado você. E ele tem um propósito na sua vida, ele tem um propósito na minha vida. Né, Paulo? Ele tem um propósito na sua vida, Paulo, João. Deus, ele tem um propósito na vida de vocês, ele tem um propósito na minha vida. Então, os 10 mandamentos foi a única parte. Se um dia alguém te perguntar qual foi a única parte que o ser humano não escreveu, foi Deus. Foram os 10 mandamentos. E tem mais, só para acrescentar um pouquinho. Moisés foi no Monte Sinai, recebeu as tábuas, ficou lá uns dias no monte. E quando ele desceu, o povo de Israel que Deus tirou do Egito, o povo de Israel pensou que Moisés tinha morrido. Eles pensaram, e agora o que a gente faz? Aí tiveram a brilhante, entre aspas, ideia de fazer um bezerro lá, juntaram os ouros lá, fizeram um bezerro de ouro. E o povo começou a adorar o bezerro de ouro, e lá vem Moisés descendo com as tábuas do 10 mandamentos nos braços, escutando um barulho estranho, e quando ele viu, olha o povo adorando o bezerro de ouro. Logo o povo que tinha saído do Egito, tirado pelo Deus vivo, e estava adorando o bezerro. Aí Moisés, que era um homem muito calmo, o mais calmo da época, ou da Bíblia, não sei, era muito calmo. O que ele fez? Pegou as tábuas dos 10 mandamentos e jogou no chão. Aí muita gente fala que os mandamentos foram abolidos. Nesse momento Deus poderia abolir o mandamento, não poderia? Eu escrevi, né, os 10 mandamentos, mas aí Moisés ficou com raiva e quebrou, jogou no chão. Eu não vou escrever não. Então, isso aqui não ficou bom, eu vou tirar. Não, Deus não tirou. Se está os 10 mandamentos na Bíblia, é para estar do jeito que está. Se tá os 10 mandamentos, se a Bíblia está do jeito que está, que era para ela estar do jeito que ela está. Então temos que aceitar do jeito que ela é, e os 10 mandamentos foram a única parte que foi escrito pelo dedo de Deus. Aproveita e compartilha se você quiser aí no Facebook e no Instagram. Vamos lá para a próxima pergunta, e a nossa penúltima pergunta com dois textos bíblicos. Minha mãe ficou com Malaquias, e eu vou ler aqui o livro de Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. Apocalipse 22, 18 e 19. A pergunta é a seguinte, a minha mãe vai ler a primeira resposta. Está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Será se alguém, uma igreja, um líder religioso, será se ele tem autoridade, tem essa moral assim de, isso aqui não ficou bom, vou mudar, vou reescrever? Será se alguém tem autoridade? Lógico que não. Mas vamos deixar a Bíblia responder. Malaquias 3, versículo 6. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Então, o que a Bíblia fala? O que a Bíblia falou em Malaquias? Deus dizendo, olha, porque eu, Senhor teu Deus, não mudo. Então, Deus, ele não muda. Se Deus escreveu a Bíblia do jeitinho que ela tá, é para ela ficar do jeitinho que ela tá. Então, ninguém pode ser o maior líder religioso que esse planeta tem, pode ser a maior igreja que esse planeta tem, a pessoa mais estudiosa da Bíblia que existe aqui na Terra. Ele não pode alterar a Bíblia, não pode mudar nada da Bíblia, não pode acrescentar e não pode tirar, não pode fazer nada a respeito disso aí. Porque se Deus quisesse que algo não fosse escrito, ele mesmo não tinha escrito. Ele não ia precisar de alguém para dar uma ajudinha. Vai lá tirar porque não ficou bom, não. Se Deus escreveu a Bíblia como ela está, é porque ela tem que ficar do jeito que ela está. E olha o que vai acontecer com as pessoas que tocarem nas Escrituras para enganar as pessoas. O texto diz lá em Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Olha que grave. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Resumindo, quem alterar a Bíblia, acrescentar ou tirar alguma coisa, vai sofrer as consequências. Porque alterando a Bíblia, infelizmente, as pessoas elas enganam muitas pessoas. Imagina você, e tem gente que faz isso, vou dizer para você, tem pessoas que fazem isso. Imagina o prejuízo que não seria de uma pessoa sincera vai lá ler a Bíblia e tem uma coisa tirada da Bíblia, ou tem uma coisa acrescentada que não era para estar lá. Então essas pessoas pagarão caro.
E se você quiser conhecer mais a respeito da Bíblia, continue comigo, continue nos estudos que nós estaremos fazendo aqui no Facebook durante esses dias. E Deus ele vai te dar um entendimento completo da palavra, porque ele quer que você entenda a palavra dele. Vamos para a última pergunta do nosso estudo e para as últimas respostas também. A senhora vai ler qual, mãe? Tiago, quanto? Mãe vai ler o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tiago 1, 22. Eu também vou deixar esse livro aqui engatilhado. 1, 22. Eita. Saiu aqui. 1, 22 e eu vou ler João. Livro de João 3, 13, 17. João 13. E o versículo 17. A pergunta é: como são chamados os praticantes da Bíblia? Tem gente que escuta a Bíblia, que sabe da Bíblia, mas não pratica. Mas como são chamadas aquelas pessoas que praticam a Bíblia, que fazem o que está escrito na Bíblia? Vou ler aqui João 13, 17, e a Bíblia fala o seguinte: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Quem sabe você não sabia de algumas coisas relacionadas à Bíblia e passou a entender. Você só é feliz, você só vai viver em paz com a sua mente, viver em paz com Deus, se você a praticar. Muita gente fazia o que era errado, e às vezes era até sincero fazendo o que era errado. E o que aconteceu? Viu que aquilo que ela fazia era errado. Se ela continuar no erro, ela é uma pessoa infeliz. Vai viver em conflito consigo mesma. Ela vai estar enganando ela própria, como o versículo mesmo disse. Então, nós não podemos ser só ouvintes da palavra. Nós precisamos ser praticantes, porque as pessoas que praticam a Bíblia são felizes. Você pode escutar vários sermões, você pode escutar várias lives, vários estudos bíblicos, você pode se encher de teologia, se encher da palavra de Deus, mas se você não pratica, infelizmente, de nada vale. Infelizmente. Então tem que praticar. E Deus fica feliz com aqueles que escutam a voz dele e com aqueles que também praticam o que a palavra de Deus disse. Agora a mãe vai ler o último versículo da Bíblia e nós vamos encerrar o nosso estudo de hoje. Pode ler. Tornai-vos praticante da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Então o que a Bíblia disse, olha, se torne praticante da Bíblia, e não só ouvinte. Porque se você só ouvir e não praticar, como eu mesmo já comentei, infelizmente você vai estar enganando-se a si mesmo. E a Bíblia, ela é a verdade, e a Bíblia traz a verdade para que você não seja enganado. Mas quem sabe você sabe o que é correto a fazer, mas não faz o que é correto, infelizmente Deus não se agrada e você está enganando a si mesmo. Então, para você que está, quem sabe, aqui na live, está começando a estudar a Bíblia agora, e pensa assim, mas eu não sei ler a Bíblia, eu não entendo, como é que eu posso fazer para ler a Bíblia? Me procura, eu posso também indicar pessoas que você pode estudar, vem aqui nas lives que a gente vai aprendendo. Mas na sua leitura diária, na sua leitura diária da Bíblia, como é que você faz para entender e para ler a Bíblia melhor? Comece pelo livro de Salmos. O livro de Salmos são livros que têm poesias, belas mensagens, uma linguagem mais tranquila, mais calma. Procure uma Bíblia que tem uma linguagem mais atual. Tem a NVI, que ela é boa, tem uma linguagem atual e não foge muito do original. Você pode também ler Provérbios, que tem muitos conselhos. Entendeu? Então comece por esses livros. Lê também os Evangelhos. Temos Mateus, Marcos, Lucas e João que falam a respeito de Jesus, desde quando ele nasceu até quando ele se entregou, contra a história dos discípulos, a história ali do início da pregação do Evangelho, da igreja. Então esses textos são textos mais fáceis. Se você tem dúvida, como eu falei, entre em contato comigo, ou você pode procurar, vou aproveitar e fazer a propaganda, a TV Novo Tempo. TV Novo Tempo que fica 24 horas por dia. Um abraço, Camila. Era nossa vizinha, está morando em Palmas agora. Então a TV Novo Tempo, ela fica 24 horas por dia pregando a respeito da Bíblia, falando a respeito da Bíblia. Se você tem dúvida, você pode procurar. E lá você pode aprofundar também
no estudo da Bíblia. Agora nós vamos para o compromisso de fé, vamos para a parte final do nosso estudo. Recapitular o nosso estudo e para o nosso compromisso de fé de toda a noite. Para Jesus, a palavra de Deus é a fonte da verdade. Muitos estudam a Bíblia e não entendem, mas a forma correta de estudar a Bíblia é um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto. Toda a Bíblia é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para todas as coisas boas, para a gente entender. Não podemos tirar e nem acrescentar nada na Bíblia. Então, amigos, olha, Deus ele quer falar com você através da Bíblia. Você precisa tirar um tempinho para ler a Bíblia todos os dias. Deus ele está ansioso para falar com você. E às vezes você se pergunta assim, meu Deus, eu quero tomar uma decisão, fala comigo, Deus, por favor, quero ouvir a sua voz. E faz de tudo menos estudar a Bíblia. Se você quer entender o plano de Deus para a sua vida, se você quer saber como você deve andar, se você quer saber o que vai acontecer no futuro, o que aconteceu no passado, por que nós estamos passando tudo isso, você precisa tirar um tempo para ler a Bíblia. Se houve um tempo que a Bíblia deveria ser estudada, esse tempo é hoje. As coisas estão caminhando para o tempo do fim. Nós temos a oportunidade de entender, de aprender a Bíblia. Não negligencie o estudo da Bíblia. Quanto tempo você tem tirado por dia para ler a Bíblia? Quanto tempo você tem tirado por dia para fazer uma oração? Quanto tempo você tem tirado por dia para escutar a voz de Deus? Quanto tempo? Se isso fosse arroz e feijão, quanto você estaria alimentado? É para a gente pensar, não é? Então vamos fazer agora um compromisso de fé. Você aceita toda a Bíblia como regra de fé para a sua vida? Você aceita? Se você aceita, diga aí no seu pensamento. Aceito, eu aceito a Bíblia como regra de fé. Toda a Bíblia como regra de fé para a minha vida. Toda a Bíblia mesmo, não só algumas partes. Eu aceito. Diz aí que você aceita. Se você quer tirar um tempo e dedicar um tempo para estudar a Bíblia, você quer tirar um tempo, quer dedicar um tempo para estudar a Bíblia? Então diga que sim, e a partir de hoje, antes de você deitar, vá lá ler o livro de Salmos, ler o livro de Provérbios, comece nos Evangelhos, procure a TV Novo Tempo para se aprofundar no estudo da Bíblia. Você fará todo o possível para colocar em prática os ensinos da Bíblia na sua vida. Você quer fazer tudo possível, apesar das dificuldades, apesar da correria, você quer fazer por onde colocar os ensinos da Bíblia na sua vida? Se você quer, eu vou orar por você, nós vamos orar agora por você, e que você tome a decisão de, a partir de hoje, estudar a Bíblia. Se tem estudado pouco a Bíblia, que estude muito, estude mais a Bíblia. Deus ele quer falar com você. Então vamos orar? Lembrando que a partir de amanhã, eu vou, se amanhã não tiver, eu aviso aqui, mas no dia que tiver uma outra live, eu vou estar mandando uma mensagem aqui no meu WhatsApp, no meu Instagram e no meu Facebook. Vou salvar essa live também aqui no Instagram e vou salvar também, porque fica salvo também aqui no Facebook. Então vamos orar e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esse estudo da Bíblia. A Bíblia Amém. É a tua palavra, é a tua voz aqui na terra. Então nos ajude, Deus, a sempre tirar um tempinho para estudar a Bíblia. Amém. Talvez nós não tiramos tempo para ler a Bíblia, mas te pedimos que o Senhor nos livre das artimanhas do inimigo que nos atrapalham de estudar a Bíblia, que hoje nós possamos entender e buscar procurar a tua palavra e a tua voz. Amém. Aqueles que não sabem como estudar a Bíblia, que não entendem como estudar a Bíblia, que o Senhor possa colocar o entendimento na mente e no coração, e que o Senhor possa estar os instruindo para que entendam a Bíblia. Amém. Que o Senhor possa me abençoar minha família, também a família de todas as pessoas que estudaram. Amém, Senhor. Ou que futuramente estudarão a Bíblia através desse vídeo, em nome de Jesus. Amém. Amém.